Oi, pessoal, tudo bem? Me apresentando, meu nome é Lucas Carvalho, eu sou estudante aqui da Escola Politécnica da USP e eu vou apresentar para vocês um projeto do 12º Simpósio Internacional de Arte Científica da USP, o SICUSP. E o meu projeto tem o título de Redes Neurais Formadas por Física na Solução de Escoamento de um Bocal de Foguete. E ele foi orientado pelo professor Mário Próximo Matias, associado aqui ao Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. Bom, primeiramente explicando o que é a motivação da nossa pesquisa, o que levou a ela. Bom, a ideia é a aplicação de redes neurais formadas por física, como eu falei inicialmente. Mas o que é isso? Uma rede neural formada por física também chamada de PIN, Physics Informed Neural Networks, é basicamente um modelo de rede neural que a gente utiliza para poder aproximar a solução de uma equação diferencial parcial. Então, ela basicamente tem a mesma estrutura de uma rede neural tradicional, o que muda ela de fato é a forma de treinar. Então, em vez de ser um conjunto de dados de treino, validação e teste, que você tem a equação diferencial, as condições de contorno, você basicamente coloca o seu conjunto de dados ali do seu contorno, do seu espaço de pontos na rede neural, ela vai resolver, você compara aquilo dentro da equação, a condição inicial, conceito de contorno, e verifica se o resultado ele faz sentido ou não e calcula as pesos em cima disso. Então, é basicamente uma rede neural tradicional que muda basicamente a forma de se treinar. Isso é muito interessante no sentido que você consegue reduzir muito o custo computacional de simulações numéricas, tanto em termos de capacidade mesmo, necessidade de ter muito hardware ali rodando aquilo, como também tempo, né? Em geral, você tem um tempo de execução muito menor para isso. E a ideia da pesquisa é aplicar esse modelo de certa forma, de simulação, que são as redes neurais formadas por física, para a solução do escoamento em de foguete, que é um tipo de solução muito complexa, porque envolve as equações de Navier-Stokes na sua forma compressível em um contorno que é muito, muito complexo. Então você tem vários fenômenos envolvidos. E para poder chegar em cima disso, a gente passou por alguns passos intermediários, que é justamente a nossa metodologia. Bom, basicamente o primeiro passo que a gente teve era aplicar essa, esse modelo de PIN em equações mais simples. A gente começou então a equação de Poisson, que ela envolve apenas comprimentos, uma equação um pouco mais simples. E logo depois, menos de um mês, a gente conseguiu partir já para a equação de Burgess, que é uma equação derivada, de certa forma, da equação de Navier-Stokes, que ela resolve principalmente ondas de choque. Então ela tem uma similaridade muito próxima, e isso é muito interessante, porque dado que a gente consegue resolver ela de forma mais genérica, a gente consegue fazer uma coisa que é a otimização de hiperparâmetros. Que a gente consegue selecionar quais são os melhores parâmetros para a rede para obter o melhor resultado possível. A gente pode usar esses resultados como aproximações depois para casos mais complexos. Então, a partir do momento que a gente passa para Navier-Stokes, utilizar as mesmas condições iniciais, parâmetros semelhantes, para a gente poder prever resultados que façam um pouco mais de sentido e que consiga ter um custo um pouco menor. E a gente pode ver na imagem ao lado, e coloquei para você, a solução que a gente obteve utilizando a rede de análise física para a equação de Burgess e embaixo o mapa de parâmetros que a gente gerou. Ambas foram geradas via Python. Tá? A gente rodou o código e gerou essas imagens. E em seguida, o próximo passo, então, é justamente aplicar a equação de Navier-Stokes, tanto na sua forma incompressível, então sem equação de energia, e em regime permanente, ou seja, sem variações no tempo. E foi o que a gente conseguiu executar. É uma forma um pouco mais simples que a equação ela fica e é um resultado que a gente já conhece. A gente espera duas coisas. A gente espera uma queda linear de pressão, que é descrito pela equação de Darcy-Weisbach. Então a pressão ela cai linearmente com o tempo. E eu coloquei ali, no caso, na imagem, vocês podem ver a figura de cima, que é essa queda de pressão, uma comparação do resultado obtido pela PIN e tracejado o resultado analítico esperado. Pela equação, você pode ver que os dois são muito próximos, indica que é um ótimo resultado, tal qual foi o perfil parabólico, né, da velocidade, que é o que a gente espera também nesse tipo de tubulação linear, que é onde foi aplicado. Isso é muito interessante porque mostrou que esse método funciona, ele é válido, e o próximo passo em cima disso é aplicar as equações de Navier-Stokes agora em um contorno que não seja um tubo reto, isso é um contorno curvilíneo, e também em cima disso colocar a compressibilidade, que é inserir a equação de energia, que seria o caso final assim de preparo para a gente poder de fato resolver a equação de foguete, que a gente colocaria lá alguns parâmetros, como equação de contorno, uma equação próxima de um foguete utiliza realmente, e em cima disso a gente conseguiria otimizar para poder descrever, dado um impulso, características do local, qual seria o melhor formato dele, coisas do tipo, que seriam os próximos passos da nossa pesquisa. Todas as imagens que eu coloquei, elas são de autoria própria, foram os nossos próprios quadros envolvidos. E apesar da pesquisa não ter sido financiada, a gente tem uma versão especial C4i aqui na VOSP ter fornecido um computador para a gente vai estar rodando os códigos e executando eles da melhor forma possível. E no geral é isso, então muito obrigado pela atenção.